começar a gravar. E eu vou pedir para você, Joyce, falar para mim, prossiga, para eu poder mudar a tela, tá bom? Tá bom. Então, boa noite para o grupo, quero agradecer a oportunidade. A gente vai falar hoje sobre crenças limitantes, que é um pouquinho do que eu estudo, né? Já tem um tempo. E deu uma travada aqui para mim, tá tudo certo aí, né? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aparece para vocês aí, gente? Toda a tela? Sim, Bem, ok. Legal. Então, hoje nós vamos falar sobre as crenças. Pode prosseguir. Prossiga, tem que gravar que é prossiga. Muito se fala sobre crenças limitantes, né? Então, toda a área terapêutica hoje, né, trabalha com as crenças, né? Tem psicólogos, né, que fazem trabalhos bem aprofundados nas crenças. A terapia que eu faço, que é o que eu vou focar hoje, né? E vamos entender um pouquinho de como que funciona, da onde que vem. Daí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês fiquem à vontade para perguntar. Se tiver alguma coisa que ainda não seja do meu conhecimento, eu vou pesquisar e trago para vocês, tá? Então, vamos lá. Prossiga. Então, tem um pouquinho aqui da minha apresentação, tá? Eu sou a Joyce Santos, eu tenho 38 anos, vou fazer amanhã, mas já coloquei aqui porque eu tô desde o ano passado achando que eu tô com 38. Eu atuo como terapeuta, né? Sou parceira aqui do hospital e eu tenho a formação em Theta Healing, né? Que é assim, o meu carro-chefe. Eu sou formada já vai fazer 3 anos. Estou em formação na constelação familiar e sou reikiana e facilitadora do Hospital da Alma. Então, o que eu quero, a linguagem que eu vou trazer para vocês hoje é a do Theta Healing, tá? Pode prosseguir. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do o que é a terapia do Theta Healing, tá? Para quem não conhece, né, a Lu, a Érica já fizeram, a Adri também já fez sessão comigo, né? Depois, se elas quiserem dar um depoimento, falar alguma coisa também é interessante, né? Se elas quiserem falar com relação às crenças. Então, o Theta Healing é uma terapia de cura energética que auxilia na identificação de crenças limitantes, bloqueios, traumas, trazendo para a consciência sentimentos e dores que necessitam ser curadas. Através de uma meditação guiada, são feitas limpezas energéticas profundas e essas crenças são reprogramadas energeticamente, possibilitando curar dores reprimidas, problemas relacionais, profissionais e de saúde. É uma terapia profunda de autoconhecimento e expansão da consciência. Então, o Theta Healing é uma terapia de cura energética, tá? É uma terapia quântica. Ela age energeticamente no nosso sistema de célula e ela pode e faz a reprogramação dessas crenças, trazendo para o nosso consciente, tá? Porque as nossas crenças, elas ficam no nosso inconsciente, a nossa programação, a nossa base de crenças, né? Então, o que a terapia faz? Ela traz esse olhar profundo e vai trazendo do inconsciente para a consciência crenças que a gente nem fazia ideia que a gente tinha, tá? Então, assim, é um olhar assim que a gente mergulha bem lá no fundo, vai dar aquela mexida no barro, sabe, na areia ali no fundo da água e traz tudo para cima, só que essa reprogramação, ela é feita, a gente vai substituindo essas crenças negativas por crenças positivas, downloads positivos, tá? Então, assim, é uma terapia bem legal, que faz umas limpezas energéticas bem profunda, e é feito tudo energeticamente. O que a gente fala do Theta Healing? Que ela é uma cura feita através do Criador, porque a gente acessa a energia do 7º plano que a gente fala, né? Que são os 7 planos da existência. O 7º plano é a energia da fonte criadora de tudo que é. Então, o que o Theta Healing pede? Apenas que a pessoa tenha uma crença no divino. Ele independe de religião,
Mas como a cura é feita através do Criador, que é feita através de Deus, da permissão da pessoa, né, que se permite, se entrega, aí a cura é feita, tá? Cada um no seu tempo, né? Cada um tem um tempo de maturação, as coisas levam o seu tempo para acontecer, e vai muito da permissão da pessoa, né? Então, se ela vai para a terapia com o coração aberto, com a mente aberta, ela começa a observar essas mudanças a partir da primeira sessão. Não faz milagre, mas você já começa a perceber, algumas fichas já começam a cair, porque é trabalhado esse sistema de crenças, tá? Pode prosseguir. Ô, Joyce, Oi, pode perguntar ou você vai parar um minuto para pode? perguntar? Fica à Por vontade. exemplo, você comentou que basta a pessoa acreditar no Criador, é isso? Sim. Se a pessoa não acreditar em Deus, ela vai ter algum resultado? Então, é que, na verdade, não precisa acreditar em Deus. Se ela acredita em algo maior, né? Em algo que assim, na criação, tudo ajuda. Se a pessoa for cética, geralmente, uma pessoa cética, ela nem procura esse tipo de terapia, né? Porque ela acha que está ligada à espiritualidade, eu acho que é outra coisa, e é uma terapia energética. Então, ela pelo menos tem que acreditar em energia. Se a pessoa acredita em energia, ela vai receber também, né? Porque como é quântico, né? A gente faz esse trabalho, assim, das crenças a nível energético. Se ela acredita em energia, então tá tudo bem. Não precisa ser essa figura tradicional do Deus que a gente conhece, tá? Tá, Respondi? entendi. Obrigada. Então, tá bom. Pode passar. O que são as crenças limitantes? Na definição do Theta Healing, é a aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro ou real, muitas vezes é sustentado por um sentido emocional ou espiritual de certeza. Essa definição, ela é o que fica no nosso inconsciente, tá? Porque tem muita crença limitante que a gente tem. Se a gente tivesse a consciência de que ela existia, provavelmente a gente conseguiria virar a chave e mudar ela de uma forma mais fácil, tá? Pode passar. Aí eu quero falar um pouquinho. No Theta Healing, a gente trabalha com 4 níveis de crença, tá? A gente trabalha ela a nível primário, que são aquelas crenças ensinadas e aceitas desde a infância nesta vida. Elas são crenças que se tornaram uma parte de nós, são mantidas como energia no lobo frontal do cérebro. Então, o nosso sistema de crença, ele começa a ser instalado na nossa primeira infância, que é até os 7 anos. Essas crenças primárias, elas são assim, instaladas por pessoas que são referência na nossa vida. Então, é pai, mãe, vovó, irmão, tio, tia, professor, depois na vida adulta, chefe, tá? Então, é aquela crença de algo que você escuta na sua infância ou de um hábito que tem na sua família que você passa a levar como verdade. Então, assim, tem crença de, às vezes, você ouve uma coisa da sua mãe, uma coisa do seu pai, a respeito da sua aparência ou da sua capacidade, que se for algo negativo, aquilo vai para o seu inconsciente e aquilo se torna a sua verdade, porque é uma referência que está falando aquilo para você, tipo, é a sua mãe que está te falando, né? Então, você acredita, você passa a acreditar naquilo. Só que não é algo que você fica pensando durante a sua vida, né? Você vai vivendo a sua vida, só que inconscientemente é isso que está te guiando, tá? Então, mais para frente eu vou dar alguns exemplos aqui de crenças para ver se alguém se identifica aqui, se eu peguei as mais comuns, assim. Aí tem a nível genético. Os programas são herdados dos ancestrais ou estão sendo adicionados aos nossos genes nessa vida. Essas crenças são energias armazenadas no campo morfogenético em torno do DNA físico. Esse campo de conhecimento é o que informa a mecânica do DNA, o que fazer. Essas de nível genético, gente, são dos nossos ancestrais, tá? O que os nossos ancestrais carregam no DNA a nível físico
e emocional passa para a gente também, tá? Então, são crenças que já vêm desde lá de trás, de pai, bisavô, tá? A nossa linhagem ela é bem grande assim, né? Tem as de nível histórico. Esse nível diz respeito a memórias de vidas passadas para quem acredita, tá? Para quem sente afinidade. A memória genética profunda ou então as experiências do consciente coletivo que trazemos para o presente. Essa crença de nível histórico são aquelas crenças coletivas, sabe? Por exemplo, assim, vou dar uma simples aqui que eu vou falar mais para frente. Aquela crença de que o dinheiro só vem com sacrifício. É uma crença coletiva. Você ouve os seus pais falar, você ouve os pais do seu amigo falar, você ouve várias pessoas. Tudo que é uma ideia coletiva se torna uma crença no nosso sistema também, tá? E tem a crença a nível de alma. Esse nível é tudo que uma pessoa é. Nesse caso, os programas são tirados do indivíduo como um todo, começando do chakra do coração para fora. A nível de alma, ela engloba as emoções, os sentimentos, as crenças que vêm dos ancestrais, é como se fosse o pacote completo, tá? E no Theta Healing, as únicas crenças que a gente consegue reprogramar, que é, no caso, substituir esse sistema, né, são as crenças de nível primário, genético e o de alma, que são da nossa linhagem, que vem dos nossos ancestrais, que fazem parte da nossa vida. As crenças de nível histórico a gente só resolve no sistema de células, porque o nível histórico engloba toda a humanidade, então a gente não pode mudar, tá, esse programa de crença. Pode passar. Aí eu peguei aqui uma definição das crenças limitantes na psicologia. Identificar e mudar as crenças limitantes só é possível se você sabe o que é uma crença, sua origem e como ela opera, que é o que eu falei de trazer para a consciência. Elas são mais que ideias, funcionam como programas internos. Crenças são ideias generalizadas sobre um tema, que organizam nossa percepção e definem nosso comportamento sobre este tema com a função de nos adaptar. Além disso, elas também definem como avaliamos os resultados e comportamentos que temos sobre o tema. Obviamente, a crença também vai afetar tudo que está relacionado ao tema. Com isso, se torna complexa. Esses temas podem ser amplos, como eu, mundo, pessoas, ou específicos, como competências ou situações. Sentimos as crenças como se fossem a verdade, porque quando as formamos, elas possuem valor de sobrevivência. Por este motivo, é difícil mudar uma crença, mesmo que seja limitante. Portanto, a crença é identificada através da sua função e não de seu conteúdo. A crença não deve ser identificada pelo que a pessoa diz, mas sim pelo efeito que tem nela. Esta é a diferença entre o discurso e a crença. O primeiro é algo que a pessoa diz. O segundo organiza o que ela faz e sente. Logo, uma pessoa pode ter um discurso sobre um tema, mas agir a partir de uma crença que é completamente diferente do discurso. Então, como a crença trabalha no nosso inconsciente, ela guia a nossa vida. Então, quando uma crença é instalada no nosso sistema, a gente vai levando, você não lembra que você acredita nisso, porque ela está no seu inconsciente. Só que se for uma crença muito enraizada, você vai buscando situações na sua vida que vai confirmando essa crença, até que você passe a observar que aquilo está te prejudicando, que aquilo está te bloqueando, está te limitando. Então, talvez acaba dando esse start para você procurar ajuda, né, para você buscar um meio, sabe quando você percebe assim, fala, a gente está dando muito errado, ou, por exemplo, assim, eu tento alguma coisa e não dá certo, ou se inconscientemente você está se sabotando, isso são tudo crenças que estão enraizadas no nosso inconsciente, que a gente não tem noção do que é. Aí precisa investigar para saber aonde que está a origem disso. Pode passar. Aí eu coloquei aqui em alguns exemplos de crença. Vamos focar hoje em 2 níveis de crenças que são muito comuns de identificar. Os níveis primários e o histórico, tá? Que é assim,
bastante comum nos atendimentos, que são os que mais aparecem, tá? Por quê? Por causa até da nossa memória, né? A gente tem memória da infância, então os de nível genético e de alma, eles vêm assim de um nível mais profundo e um pouco mais longe assim, né? Em nível primário é muito comum crenças relacionadas à baixa autoestima, se sentir insuficiente, incapacidade e de não se sentir amado. Nossas crenças se baseiam em como fomos criados e pelas pessoas que são referências em nossas vidas. Então, tudo que você ouve, experiencia, vivencia, formarão seu sistema de crenças. E isso se estende em como vivemos em sociedade, que também interfere e instala crenças novas a todo momento em nosso inconsciente. Então, eu coloquei aqui algumas frases que demonstram crenças limitantes. Que eu não sou bom o suficiente, não consigo, não sou capaz, sou feio, tudo dá errado para mim, minha vida é muito difícil, vou ser pobre para sempre, o dinheiro só vem com sacrifício, não nasci para amar, não sou capaz de ter um bom trabalho, eu me mato de trabalhar, não consigo me sustentar e homem nenhum presta. Essas são crenças assim que são muito recorrentes, tá? Então, o que acontece? Vamos nessa daqui do não sou bom o suficiente. Então, na sua infância, você está lá convivendo, vivendo a sua vida. Se você tem, eu vou dar aqui o exemplo dos pais, que são as nossas maiores referências de vida, tá? Então, assim, se você ouve da sua mãe, é porque você não faz nada, você não presta para nada, porque tudo que você faz não vale nada. Quando você é desqualificado, invalidado pelos seus familiares, você instala essa crença no seu inconsciente, de que você não é bom o suficiente. Porque foi uma pessoa muito importante que falou aquilo para você. E assim, gente, os nossos pais, tudo o que eles fazem, nós como mães, quem tem filho, vai saber que a gente faz sempre tentando acertar. Então, os nossos pais, eles criam a gente de acordo com o nível de consciência deles, de acordo com o que eles aprenderam. Então, tudo que eles falam para a gente, nada é para prejudicar, tudo é em nome do amor. Por mais que seja difícil, porque tem relação entre mãe, pais e filhos que realmente é muito difícil. E mesmo assim, eles estão dando o melhor deles. Então, não entra julgamento, tá? Então, uma mãe que fala isso, às vezes ela está querendo, na cabeça dela, ela está achando que ela vai tirar algo de positivo, depreciando aquela criança. Só que ela cresce com essa autoestima baixa. Ela não se sente boa, ela não se sente capaz. Então, ela vai para a vida com medo, ela vai para a vida sem expectativa, ela vai enfraquecida. E tudo que essa pessoa faz, ela não acha que está bom. É uma pessoa que fica nessa busca constante do perfeccionismo ou de tentar fazer algo bom, aí ela vai e faz. Não está bom ainda. A pessoa, por exemplo, no trabalho, ela vai e entrega, o negócio está ótimo. Só que ela entrega, mas na cabeça dela ela fala, não está bom ainda, eu poderia ter feito melhor. Tem gente que associa isso, gente, a esse tipo de cobrança, a sempre melhorar mais. Só que isso tem um limite, tá? Porque isso pode ser muito desgastante. Quando você não acha que você é capaz de fazer alguma coisa. Quando você acha que você não é o suficiente. Então você pode se sabotar. Às vezes, você começa algo e você já desiste antes de o negócio começar, porque você acha que você não é capaz. Porque um dia alguém lá atrás na sua infância falou que você não era. Ou você cresceu numa sociedade, dependendo do meio em que você cresceu, que já te coloca nessa situação de incapacidade, ou na escola você não é um aluno que é o padrão, né? Aquele aluno que tira nota, que é isso, que é aquilo, e você ouve da sua professora que você nunca vai ser nada na vida. Então, isso entra dentro do nosso inconsciente, ali na hora você fica ali chateado, né? Você tem aquela chateação, só que passa, só que no seu inconsciente aquilo está gravado. E isso se torna uma crença, porque se é algo que te impacta de alguma forma, você passa a acreditar naquilo, mesmo que depois você esqueça. Então, você vai buscando situações na sua vida que vão confirmando esse tipo de crença, tá? Então, é algo muito profundo, né? Que são crenças que ficam enraizadas na gente. E daí, em todas as áreas da vida, você encontra alguma dificuldade. Você pode entrar num relacionamento amoroso em que você se vê menor do que a pessoa,
Então, você entra num relacionamento em que você aceita migalha, você fica, eu não sou bom mesmo, eu não sou capaz, então o que derem para mim tá bom. E isso desgasta energeticamente, né? A autoestima vai lá pro lixo, né? Porque você não consegue se olhar no espelho, você não consegue se amar do jeito que você é, porque você entra nesse looping, né? Então, isso entra essas crenças do não conseguir, de não ser capaz, de se achar feio, que é uma crença que vem, se você ouve muito, se as pessoas depreciam muito ou cobram muito de você, se você acha que você sempre tem que estar bonito, se você ouve na sua infância que você era uma criança desleixada, que você não ligava para nada, né? Então, não precisa de muito para instalar uma crença limitante. Às vezes é uma frase, é um comentário, tá? Porque quando é algo muito recorrente, que beira a agressividade, isso vira um trauma. Aí é mais profundo ainda, tá? Se, por exemplo, é uma criança que apanha, né? Ou que pega assim, que sofre outros tipos de abuso. Então, essa crença da autoestima, a criança cresce achando que realmente ele é um lixo. Ela nunca vai falar. Algumas até falam, né? Quando vai entrando na vida adulta, que se sente um lixo, que acha que não vale nada, que não presta para nada. Então, é tudo algo que vai vindo lá da infância, que são as nossas memórias mais recentes, que vai guiando a nossa vida para a vida adulta. Aí tem aqui a crença do tudo dá errado para mim. Isso aqui é uma pessoa que está mais na posição de vítima, né? Uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de aceitar a realidade dela como é, e ela tem a tendência a culpar o outro, culpa o mundo. Sabe aquela pessoa que fala, ai, nada dá certo para mim, porque não sei o que fez isso para mim, porque não sei quem fez isso para mim. A pessoa fica projetando, ela projeta para fora. E a afirmação, você dizer que tudo dá errado para mim, ou nossa, isso só acontece comigo, você está afirmando. Só o falar, você já está confirmando essa crença. Então, quanto mais você foca nisso, mais vai realmente se tornar a sua realidade, tá? Porque é através do poder da lei da atração, da cocriação, da manifestação que a gente transforma a nossa realidade. E a nossa realidade ela é construída com base no que a gente acredita. Então, se você é uma pessoa que você fala, nossa, tudo dá errado para mim, nossa, nada dá certo, também isso tinha que acontecer, sou eu, né? Eu tenho um monte de amiga que é assim. Aí as coisas vão dando errado na vida, a pessoa começa a se questionar, mas na verdade ela está afirmando, né? Porque é uma crença, só que a pessoa não se dá conta disso. Um exemplo disso é essa crença que homem nenhum presta. Essa crença, ela vem, né? Geralmente a gente ouve da mãe, que a mãe ouve da avó, que vem da bisavó, e vai vindo. Então, assim, quando você tem essa crença, que ela vai vindo lá da sua linhagem, dos seus ancestrais, você passa a acreditar nisso e você vai atrair para a sua vida relacionamentos que vão confirmar essa crença. Então, às vezes, assim, infelizmente, às vezes, a mãe fala isso para o filho ou para a filha do pai. Então, é um peso maior ainda, porque já enfraquece o lado masculino dessa pessoa, né? Então, aí a pessoa vai lá, arruma um namorado, começa lá, tá bonitinho o relacionamento, mas no inconsciente dela, ela não acredita que aquela pessoa vale alguma coisa. Ela já tá pensando, eu tô aqui nesse relacionamento, tô me entregando, ali ela tá vivendo a vida dela, tá ali se apaixonando, tá se relacionando, só que no inconsciente dela, ela acredita que não presta. E daí, energeticamente, vai criando-se situações dentro desse relacionamento em que ela vai confirmar essa crença em algum momento. Então, ela acredita tão firme nisso que vai chegar uma hora que realmente a pessoa, porque ela vai atrair pessoas com esse padrão parecido, tá? Que já tem esse perfil realmente do homem que não presta, tá? Entre aspas, porque não tá para generalizar. E daí, se o homem faz qualquer coisa que ela julga, né, ser de mau caratismo, aí ela fala, tá vendo? Eu falei que nem o homem prestava. Aí esse relacionamento não cria uma base, não cria uma estrutura, e ela vai e acaba esse relacionamento, aí já mexe na autoestima, já mexe nessa crença de achar que depreciativa. E daí, se ela não resolver isso internamente, né, se ela não
tentar se autoconhecer para entender o padrão de relacionamento que ela tem, porque a gente repete o padrão dos nossos pais, ela vai sempre atrair homens que não prestam, porque é uma crença que está enraizada nela, porque ela viu, né, o relacionamento da família dela e ela passou a acreditar nisso. Então, é algo muito profundo, assim, né? Eu já vi, assim, vários casos da pessoa que arruma um namorado, uma namorada, começa a namorar, aí tá lá bonitinho, o relacionamento tá super legal, aí vai e apresenta para a família, apresenta para os amigos. E a pessoa tá lá achando o máximo, a sintonia tá super legal, a afinidade, o afeto. Aí ela vai, leva para a família, leva para os amigos. Aí a pessoa, uma coisinha que a pessoa fala, se ela ouve de alguém da casa dela, nossa, mas ele nem é tão bonito assim para você. Ah, mas ele tem carro? Mas o emprego dele é bom? Sabe assim, aí começa cada um dar o seu pitaco. O que não era uma dúvida passa a ser uma dúvida na cabeça dessa pessoa. E daí ela começa a achar todos esses defeitos de todas essas opiniões, porque ela não tem a confiança e a segurança de que ela é capaz de estar num relacionamento saudável. Ela não se sente capaz. E daí ela vai começando a ver defeito, até que inconscientemente vai se sabotando, até que o relacionamento começa a ir para casa do chapéu, como dizia minha mãe. Até aqui tudo bem, gente? Se vocês quiserem interromper, vocês ficam à vontade, tá? Para mim está maravilhoso. Estou adorando, viu? Parabéns pela Tá sua bom. explicação. Ai, E gratidão. Joyce, Oi. eu tive uma cliente, né, uma vez, que ela contou o seguinte, né, quando você comentou do que a gente ouve, do que a gente vê, né? E aí ela contou que uma priminha dela, né, que presenciava o pai batendo na mãe, né, com muita frequência, e elas brigaram, a mãe, né, e a criança, a priminha dela falou para a mãe, né, você para de brigar comigo, senão eu vou contar tudo pro meu pai bater em você, hein? Então você vê que a criança ela foi não, né, está crescendo, olhando aquilo como normal. E aí é o que você falou. Ela vai ter a crença, mesmo que ela externalize, né, quando ela for adulta, que ela não quer um homem assim, talvez no íntimo dela, né, ela fale, meu, normal, né, meu pai batia na minha mãe, e estava tudo certo, né, e até uma outra questão que eu tenho percebido muito, assim, nos atendimentos, né, um pouquinho a questão da culpa, né, porque a culpa, quando a gente se sente culpado, né, aquele sentimento bem íntimo, né, quando você tem culpa de algo, a gente aprende, isso até falando de justiça, né, justiça mesmo, a gente aprende que o culpado, ele merece um castigo, né. Isso é uma crença coletiva, né? É uma crença coletiva. Então, quando a gente sente culpa por algo, ou que a gente fez conscientemente, ou que a gente, perdão, ou que está lá na nossa alma. Inconscientemente, a gente tem essa crença de que a gente não merece, né? De que a gente merece o ruim. Por quê? Sim. Porque foi culpada, né? Então, o culpado ele tem que ser punido, né? Isso tem muito a ver com o que você está falando. Sim, e essas crenças do merecimento, elas são muito profundas também, viu? Esse negócio de eu não mereço, ou será que eu mereço isso? Esse questionamento é porque, no fundo, você acredita que você não merece. Então, eu tive um atendimento esses dias, tem uma parte no Theta Healing que a gente faz a manifestação da alma gêmea, né? Então, a pessoa põe no papel o ideal de alma gêmea dela, o que ela gostaria de manifestar, tá? E no Theta Healing a gente faz isso. E essa cliente minha, ela tem muita dificuldade de fazer isso. Ela tá, eu acho que no 3º pacote comigo, e eu falei, e aí, nós vamos manifestar essa alma gêmea? Ai, não sei, quem sabe? Aí eu percebi que ela tinha um bloqueio ali. Ela tinha alguma coisa. Eu falei, sim, viu, vamos olhar. Por que que você acredita que você não merece? Ai, porque eu falei assim, o que está por trás desse sentimento? Porque os outros relacionamentos dela, ela foi traída.
na família dela, houve muita traição. Então, na cabeça dela, ela não se sentia merecedora de um relacionamento bom, de uma pessoa que fosse compatível com ela, porque na cabeça dela todo mundo vai trair ela. Então, isso estava bloqueando ela de receber, de manifestar. E daí a gente teve que trabalhar esse nível de crença. E sim, ela merece estar em um relacionamento saudável, sabe? Não dá para generalizar, porque, por exemplo, na questão da traição, é um tabu falar sobre isso. As pessoas só falam assim. Ela começou falando assim, porque assim, ó, se alguém me trair alguma vez, eu não consigo mais ficar com a pessoa. Eu não consigo nem falar com a pessoa. Eu falei, olha, quando você já começa falando isso, é porque você já tem uma crença muito profunda, achando que todo mundo vai fazer isso com você. Então, é um modelo de relacionamento que ela cresceu dentro da família dela. Então, assim, ela ainda não fez esse manifesto, a gente está trabalhando essas crenças, mas é algo muito profundo e que era inconsciente, porque conforme eu fui falando para ela, foi caindo as fichas, sabe? Então, assim, ficou num nível mais leve, porque agora ela está trazendo para a consciência, ela está entendendo que não dá para ela projetar nos próximos relacionamentos dela o que ela viveu antes, porque senão ela não vai dar certo com ninguém, né? Ela vai se sabotar, que é o que ela está meio fazendo, né? E daí, gente, tem algumas crenças aqui que eu coloquei, que são as crenças coletivas, que são essas de nível histórico, que é essa daqui, ó, o dinheiro só vem com sacrifício, e essa, eu me mato de trabalhar, não consigo me sustentar. Essas crenças são, assim, muito fortes para nós, para nossa geração, né, da nossa geração para trás, porque nós crescemos vendo os nossos pais trabalhando muito, né? O meu pai, por exemplo, ele era encarregado numa fábrica de chocolate e ele trabalhava demais. Ele trabalhava o horário normal, das 7 às 5, e como ele era encarregado, qualquer máquina, qualquer problema que desse na empresa, ele tinha que sair correndo. Então, assim, eu cresci com meu pai trabalhando muito, tipo, de madrugada, sabe? Às vezes ele ia, ele emendava, era assim, uma loucura. E a gente meio que associa isso ao dinheiro, né? Que a gente tem que se matar de trabalhar para a gente conseguir ganhar alguma coisa, para conseguir ganhar pouco, né? Tipo, eu trabalho tanto e o meu dinheiro não dá para nada. Vocês percebem que a gente tem esse hábito de falar esse tipo de frase? Nossa, olha, eu tô aqui contando para pagar os boletos. Então, a gente fica num padrão de escassez. E a escassez, gente, ela afasta a prosperidade, a abundância. E prosperidade, abundância e o sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com amor, com o que a gente faz com amor, né? O tanto que a gente dedica, que a gente persiste. Então, essa crença de que o dinheiro só vem com sacrifício faz com que as pessoas trabalhem muito. E daí a pessoa trabalha tanto que chega no fim da vida, ela não tem saúde mais e esse dinheiro vai tudo para a doença. Né? Então, assim, isso eu vivi dentro da minha casa. Eu vou dar o exemplo da minha casa, porque foi uma coisa, assim, muito enraizada. A minha mãe, ela parou de trabalhar, assim, nova, né? Porque ela conheceu meu pai, e daí começaram a namorar, meu pai era meio ciumento, não deixava ela trabalhar. Então, e assim, a minha mãe, ela trabalhava, assim, em umas lojas chiques, ela trabalhou para gente muito rica, então a minha mãe, ela não tinha assim, estudo, mas ela era uma mulher muito inteligente, assim, muito inteligente, falava de tudo, conversava sobre tudo. Só que ela tinha um monte de crença relacionada à escassez. Então, eu cresci a minha infância e a minha vida adulta ouvindo muito a palavra miséria. Minha mãe falava muito em miséria, porque eu vivo na miséria, porque a gente só vive na miséria, porque a minha vida foi contar dinheiro, porque a minha vida foi não ter o suficiente para pagar as contas. Eu cresci ouvindo isso. Então, não precisa, né, nem ser muito entendido do assunto para saber o tanto de crença que eu tenho de escassez que eu tenho que trabalhar em mim. Porque a dificuldade de atrair o dinheiro, né, de atrair essa abundância, essa prosperidade, não só financeira, mas em outras áreas da minha vida, ficou muito latente em mim. Porque eu cresci ouvindo isso. Então, como que começou a minha vida adulta? Eu nunca sobrou dinheiro para mim, de pagamento, assim, dos empregos que eu trabalhei em empresa. Porque faltava demais, porque eu já trabalhava pensando na falta.
eu já trabalhava achando, nossa, vai chegar meu pagamento, eu não vou ter dinheiro para pagar todas as minhas contas. E eu não tinha, gente, porque era uma crença muito enraizada, né? Assim, o meu pai, ele não tinha esse pensamento, mas como a minha mãe que cuidava do dinheiro da casa, então eles viviam muito endividados, né? Eles tinham, assim, muita dívida em cartão de crédito, era muita escassez, gente, não faltava comida, isso não faltava. Mas a gente não vivia com luxo, tá? Porque a minha mãe reclamava demais de dinheiro. Então, assim, isso é uma crença que não é só da minha família, é uma crença coletiva, e aqui no Brasil ela é muito forte, porque a gente tem esse negócio do dinheiro ser doído, do dinheiro vir com dor, né? Ou a gente tem o hábito de gastar com dó. Sabe quando você vai e paga aquele negócio ali com uma dó? E a gente precisa mudar esse padrão de pensamento. A gente tem que pensar que todo o dinheiro que a gente paga alguma coisa é um investimento. Ou você está investindo na sua alimentação, você está investindo em você, comprando roupa, cuidando da sua parte estética para quem gosta, investindo em curso, sabe? Você está comprando um carro, você está investindo seu dinheiro. A gente tem mania de falar, eu gastei. Nossa, eu perdi não sei quanto comprando tal coisa. Não, gente. Vocês entendem que é um padrão coletivo que a gente tem, até na forma da gente falar? Então, essas crenças relacionadas ao dinheiro, à escassez, ela meio que vai... Todas as crenças que são crença raiz, elas vão para todas as áreas da nossa vida. Então, essa é uma crença muito comum que eu vejo, assim, nos atendimentos ou conversando com as pessoas, né? Que é essa crença de, né, relacionada à escassez, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção, né? Dar esse olhar, né? E começar a observar. O que que a gente fala durante o dia? Quando você pega o dinheiro na mão, você recebe ele com dor? Você recebe ele já pensando que ele vai embora? Ou quando você pega o dinheiro, você agradece? No meu primeiro curso do Teta Healing, a gente deu muita risada com o nosso instrutor, que a gente estava fazendo a inscrição do curso, tudo, né? E ele falou assim, gente, quando vocês pegarem o dinheiro na mão, façam isso aqui, ó. Gratidão, gratidão. E ele começou a passar o dinheiro nele, assim, ó. Falou assim, porque vocês têm que agradecer, recebam o dinheiro com amor. Se você receber com dor, ele vai embora com dor. Então, assim, toda vez que ele fazia, era gratidão, todo dinheiro que ele pegava, ele fazia isso. Então, assim, a gente tem que mudar nosso relacionamento com isso, porque o dinheiro não é a cédula, não é o material, ele é uma energia da prosperidade, que a gente tem como acessar em abundância. Só que se a gente vai para a escassez, ele não vem. Então, a gente tem que ir com um pensamento próspero. Como que a gente faz isso? Se conectando com aquilo que a gente ama. Não é todo mundo que tem o privilégio de trabalhar com o que ama, né? Eu vou falar por mim, eu trabalho com o que eu amo. Não entrei ainda nessa abundância financeira, porque eu estou justamente trabalhando esse sistema de crença da escassez que eu ainda tenho. Mas se você trabalha com o que você ama, o dinheiro não vai ser o mais importante, ele vai ser uma consequência do que você está fazendo. Então, ele vem naturalmente, tá? É óbvio que tem pessoas que ganham muito dinheiro, né? Só que o sistema de crença dela não é escassez. A pessoa que ganha muito dinheiro, ela não pensa na escassez. Ela pensa na prosperidade e na abundância, independente de qual caminho ela toma, tá? E daí, Érica, pode passar. E daí, como transformar as crenças limitantes em crenças positivas? Quem comanda o seu sistema de crenças é o seu inconsciente. Quando você traz à consciência essas crenças, sua responsabilidade é reprogramá-las com crenças e downloads positivos. Como que você pode fazer isso? Hoje em dia, muitas técnicas trabalham com reprogramação de crenças, e muito se fala sobre isso ultimamente. O Theta Healing é uma ferramenta poderosa que auxilia muito bem. Aí tem também a barra de Axis, que a Adri também, né, faz. Não sei se depois você quiser falar alguma coisa sobre isso, Adri. Os trabalhos com psicólogos especializados, né? Tem psicólogo que faz um trabalho muito legal, baseado só nas crenças. A constelação familiar auxilia muito em identificar a crença. Gente, eu falo que a constelação familiar é o casamento perfeito com o Theta Healing.
Porque só assim, quando eu assisto, né, eu estou fazendo agora o curso, ou até quando a Adri me atendeu, nossa, eu identifiquei tanta crença. Falei assim, gente do céu, é uma coisa assim, é incrível. A constelação é muito boa para isso. Mas se você quer começar observando no seu dia a dia, como você pode transformá-las em algo positivo, atraindo para a sua vida uma nova realidade, eu sugiro que você comece a observar os seus sentimentos. Você fala muitas coisas negativas sobre si? Tem a tendência a se menosprezar, depreciar, amaldiçoar sua vida? Isso são crenças enraizadas que você pode ir transformando ao longo dos seus dias até que você procure uma ajuda profissional que te dará muitas ferramentas para reprogramar o seu sistema de crença. Então, assim, gente, a gente sempre coloca o foco naquilo que é mais negativo, né? No entanto, que a gente vê os dias que a gente está vivendo hoje, o ódio dá muito mais ibope do que o amor. Então, a gente tem essa tendência a se depreciar. Tem gente que leva isso até para o lado cômico, né? Só que a pessoa não tem noção que é uma crença que ela tem. E que ficar afirmando isso, vai começar a se tornar a sua realidade. Então, é assim, gente, tudo que a gente sente, tá? A gente tem a essência e a gente tem a nossa mente, que é o nosso ego. Tudo que a gente sente, a gente manda essa informação para o nosso cérebro transforma isso num pensamento e ele emite essa onda energética, ele emana essa energia para o universo. O que o universo faz? Ele capta essas energias, trabalha nelas e devolve. Só que o universo ele devolve sempre de uma forma potencializada, porque ele é poderoso. Então, tudo que a gente fala ao longo das nossas vidas, todos os nossos pensamentos recorrentes, eles vão ensinando o nosso cérebro que aquilo é verdade. Então, o nosso cérebro, ele é fácil de ensinar, ele é, só que a gente tem os paradigmas, a gente tem um monte de coisa que vai ali atrapalhando. Mas se você consegue transformar os seus pensamentos negativos em algo positivo e ir repetindo isso, você vai ensinando o seu cérebro que isso é verdade. Então, por exemplo, assim, o nosso cérebro ele leva, em média, 21 dias para algo virar um hábito. Se você ficar 21 dias falando coisas positivas sobre você, mesmo que você não sinta, tá? Fale até que se torne verdade, tá? Mesmo que você não sinta, vai chegar uma hora que o seu cérebro vai falar, nossa, ela está repetindo demais isso, então é verdade o que ela está falando. Então, você pode reprogramar uma crença sozinho, né? Só você mudando o seu padrão de pensamento, porque é o pensamento que vai emanando essas energias, esses fragmentos. Então, se você fica se depreciando, se achando um lixo, falando que você não presta, que você não faz nada certo, seu cérebro está ali rodando aquilo, vira um padrão na sua cabeça, entende? Então, o que eu quero sugerir? Comece o dia agradecendo, tá? Que são assim, que isso daí agradeça absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Gente, tudo é 100%, tá? Até o que acontece de ruim. E eu não tô dizendo agradece o que acontece de ruim para repetir o ruim. Não, você vai agradecer a lição que você tirou daquilo. Por quê? De tudo da nossa vida, a gente tem que tirar o positivo. Porque tudo trabalha para o bem. O mal trabalha a favor do bem sem saber. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, a gente vai ser beneficiado de alguma forma. Então, agradeça a todas as situações, porque você vai tirar alguma coisa de bom daquilo. E é mais daquilo que você vai querer, tá? Então, abrir o olho, corre o dia agradecendo tudo. Tudo que você sentir, vai agradecendo. Diga coisas positivas sobre você, por mais que seja difícil, diga mesmo que você ainda não sinta. Repita até que se torne verdade, que foi o que eu falei, você vai criando o hábito. Você vai falando, e o seu cérebro vai começando a processar, ele vai entendendo, fala, olha, ela está repetindo bastante, isso é importante, então eu vou gravar. Então, do mesmo jeito, porque assim, tudo que a gente sente, a nossa fonte de energia, ela produz as energias boas e as energias densas. Então, sai do mesmo lugar. Se você consegue ter uma sensação ruim, por que não cultivar uma sensação boa se sai do mesmo lugar?
E você pode fazer isso virar um hábito. Então, por isso que vocês veem, assim, na internet tem muita coisa, que nem a gente vai fazer, começar semana que vem o desafio 21 dias de autoamor. Por quê? A gente vai dar 21 dias de exercício, que é para você exercitar o seu cérebro a criar novos hábitos, hábitos mais saudáveis para a mente e para o corpo. Aí você vem em academia, é 21 dias, né? A gente sempre vê isso acontecendo, porque é o tempo que o seu cérebro precisa entender que isso virou uma realidade. Só que não é assim, você fez os 21 dias, parou? Não, você tem que continuar. A partir dos 21, aí o seu corpo já vai estar entendendo, as suas células já vai estar acostumando com esse hábito. Então, fica mais fácil você ir transformando as coisas no seu dia a dia. Busque o positivo em todas as situações adversas que atravessarem seu caminho. É o que eu falei, né? Na questão da gratidão. É observar e tirar o melhor de tudo. Então, o tempo que você gasta reclamando, né, perguntando por que Deus isso aconteceu, para um minutinho, agradece e fala para Deus o que eu posso fazer com isso, o que eu tenho que aprender com isso. Aí você otimiza o seu tempo, você fica mais funcional, você aproveita melhor os seus pensamentos. Porque ao longo do nosso dia, gente, de 100% do que a gente pensa, pode jogar fora uns 80% aí. Porque é coisa que a gente fica remoendo, é pensamento bobo que a gente fica, a gente se pega muito a coisas efêmeras, tá? Que são aquelas mentiras ilusórias. Sabe aquilo que o cérebro fica criando? Você fica viajando, deduzindo, sabe? Tirando conclusão de coisas que você nem sabe se é ou não é. Então, esse exercício da não reclamação, de você não reclamar, e ao invés disso você parar e observar o que aquela situação está querendo te ensinar. Aconteceu algo de ruim no seu dia? Para, respira fundo, seja um observador de si mesmo. Tenta dar um passinho para trás e falar, deixa eu olhar essa situação como um todo, para ver o que eu estou deixando passar. E para eu entender o que eu posso fazer para melhorar. Porque a reclamação, ela vai sugando a sua energia. Então, é substituindo. É sempre procurando, né? Lógico que a gente não vai ser assim 24 horas por dia, é um exercício que a gente tem que ir treinando todo dia um pouquinho, tá? Busque autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Esses são os 3 pilares que a gente tem que levar para a vida, tá? Porque o autoconhecimento é essencial para tudo isso que eu estou falando, tá? A gente só acessa isso se a gente estiver se autoconhecendo. Porque senão não tem como a gente identificar, né, esse tipo de crença, as crenças limitantes, os bloqueios e os traumas. Ô, Joyce, Oi. na verdade, eu não. Ah, tá. Eu sigo uma consteladora, né? O nome dela é Elza Carvalho. E aí ela convidou a gente para fazer a seguinte reflexão, né? Dessas questões aí que a vida traz para a gente, né? Que a gente considera ruim, sofrimento, decepção, perda, né? Ela convidou a gente para substituir a pergunta do porquê e usar o para quê. E você sabe que eu achei muito interessante, porque a gente pode ter, por exemplo, aí algo ruim que aconteceu na nossa vida, né? Vamos supor, perdi o emprego. E a gente fica, né? Por que comigo? Por que eu? Por que que ele me mandou embora? Eu estava fazendo tudo certinho. Claro que faz sentido falar o porquê, né? Não estou falando que nunca mais a gente tem que fazer essa pergunta. Mas o para quê, eu penso que ele convida a gente para uma ação, sabe? Para quê, né? Que aconteceu isso? Ou seja, para eu aprender, talvez, que eu deveria ter estudado mais, para eu me aperfeiçoar na minha profissão, para eu conseguir me relacionar melhor com os meus colegas de trabalho,
para eu me comunicar melhor, né? O hospital, acho que dia 9 vai começar a comunicação não violenta que a gente usa para tudo, todas as áreas, né? Para a vida. Uhum. Então, quando acontecem essas coisas ruins na nossa vida, né? A gente substituir essa pergunta, né? Se a gente perceber que está levando a gente para a tristeza, porque às vezes a gente fica, por que eu? Por que eu fui mandada embora? Tanta gente, E muda né? E todo o logo sentido, eu. né? Muda todo o sentido, porque o porquê é como se fosse um apelo, né? Que você estivesse fazendo. Você tá, parece que implorando ali Isso. algo. E o para quê não, é É. como se você desse uma abertura. O para quê, porque você está abrindo a possibilidade de enxergar da onde que está vindo a causa daquilo, né? Então muda E totalmente o aí, sentido. isso, e aí essa mudança de sentido é que eu acredito que faça diferença na nossa vida, né? Para que isso aconteceu, né? É como você falou, ele te abre um leque para eu olhar para o próximo, né? Enfim, para eu aprender isso, para eu aprender aquilo. Então, ele te traz uma reflexão mais responsável, né? Do tipo, Uhum. isso aconteceu para que eu mude em algo, né? E não por que aconteceu comigo, né? A gente sai um pouquinho da posição de vítima Uhum. para a pessoa da ação, né? Sim, é muito interessante. O agir, né? A movimentação é tudo, né? Quando você se movimenta, né? Porque é que nem assim, né? A gente no Theta Healing a gente faz essa reprogramação das crenças, só que o trabalho é todo da pessoa depois, né? Tipo assim, reprogramou. Não, a gente faz isso energeticamente, só que você trouxe para a consciência. Então, quando você traz para a consciência, você tem que dar continuidade, você tem que fazer isso virar um hábito. Porque senão você pode criar novas crenças em cima disso. Né? Então, não é assim, não é algo, mudou, beleza. Não, você tem todo o esforço de continuar o seu processo de autoconhecimento para isso realmente se manter na sua vida. Por isso que a gente fala muito do autoconhecimento. Tem que ter o autoconhecimento, senão, gente, a gente não adianta, né? A gente não vai para a vida se a gente não se autoconhece, se a gente não busca o conhecimento, que eu falo que quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente descobre as coisas ruins, tá? Que assusta, viu? Muitas delas assustam a gente, né? Que é coisa que estava tão enraizada que você nem imaginava. Só que a gente descobre muita virtude, a gente descobre muitas capacidades que a gente tem, e daí a gente busca o conhecimento. Você vai estudar aquilo, você vai aprender, você vai, né, trocar ideias. E daí, quando eu falo da prática do bem, é você compartilhar tudo isso. Porque a gente está aqui, gente, para trabalhar para o bem maior. A gente está aqui só para ajudar uns aos outros. Só que a gente só consegue isso começando da gente. Então, a gente tem que ter esse amor com a gente mesmo, para a gente poder espalhar essa prática, essa fraternidade, a caridade para todo mundo, né? Para onde a gente conseguir alcançar. Aí eu coloquei a ajuda. Oi. Eu tive uma experiência que, assim, ela me trouxe um conhecimento. Eu tive um outro olhar para essa situação. Nós, seres humanos, costumamos entender que as coisas, às vezes as coisas ruins que acontecem para a gente, nem sempre são tão ruins. Às vezes essas coisas ruins que acontecem com a gente é para que a gente possa virar a chave e fazer o reconhecimento dela. Né? Por que eu perdi o emprego? Por que eu saí do emprego? Por que eu fui mandada embora? Né? Às vezes, é um passo de perguntar, será que isso realmente foi bom para mim? Né? Porque, às vezes, acontecendo alguma coisa assim, a gente acaba acordando, né? Exatamente. Porque, no meu caso, quando eu saí do trabalho, se eu não saísse do trabalho, eu ia ficar doente, né?
E aí eu vi um outro lado, que nem todo mal é tão ruim assim, né? Porque se eu não ficasse nessa situação, eu estaria ainda lá, né? E às Exatamente. vezes as coisas acontecem meio truncado, né? E nós não conseguimos entender o porquê de muita coisa. E esse tipo de decisão vira um divisor de águas na nossa vida, né? Quando você decide quando você reconhece que você precisa sair de um ambiente que está te adoecendo, você está abrindo esse leque de possibilidades para você viver novas coisas, descobrir novas coisas, e está tudo bem, né? Porque todos os ciclos que a gente vai iniciando e encerrando na nossa vida, a gente deixa muita coisa pelo caminho. E não é nem de abandono, de desistência, porque está rejeitando, é porque não serve mais, né? Então, assim, quando você traz isso para a consciência, e você aceita isso, né, que você assume essa responsabilidade, fica leve, por mais que seja um processo difícil, né, principalmente quando é a vida profissional, né, geralmente são decisões muito doloridas, né, então é muito legal dar esse novo olhar, né, muito interessante. Aí eu coloquei aqui, né, para o procure ajuda profissional. Boa noite, Valéria, apareceu no finzinho, tudo bem, meu bem? Porque é Desculpa importante. entrar agora Imagina, no fim, imagina. é que eu Esquenta a acabei de cabeça. chegar e eu prometo que eu vou melhorar. Tá ótimo, não se cobre tanto. Ajuda profissional, gente, ela é essencial. Isso daí eu tô chovendo no molhado, né? Porque a gente precisa tomar as decisões sozinho, né? Porque é interno, mas a gente precisa de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de ferramenta, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas, né? Que sintam essa afinidade com a gente, né? Então, é sempre bom procurar ajuda profissional. Eu, depois que eu comecei a fazer terapia, tanto que eu me tornei terapeuta, tão bom que foi assim, falei, não, eu preciso fazer mais, né? Além de fazer para mim. Aí eu coloquei aqui, permita-se libertar das crenças que te limitam. Tudo é permissão, gente. É o que eu falei no começo. Tem que ir com entrega. Então, é assim, quando a gente começa esse tipo de trabalho, esse tipo de tratamento, mas você tem que ir com o coração muito aberto e disposta a olhar, porque vai aparecer muita coisa mesmo, tá? E a gente leva a nossa vida inteira para descobrir várias coisas. Então, eu comecei o meu processo de autoconhecimento faz pouco tempo, teve época que eu achei que eu estava arrasando, mas, gente, não tô não. Porque eu sinto que eu vou vivendo ciclos assim, sabe? Que eu fico me sentindo assim, nossa, tem muita coisa para curar ainda. Coisa que eu achei que estava curada, volta. Aí eu curei mais um pouquinho, mas daqui a pouco volta de novo. E se eu não me permitir viver isso, eu não vou conseguir continuar esse processo. Então, assim, permitam-se, cada um no seu tempo, do jeito que sentir afinidade. Se não sentir afinidade com o Theta Healing, tem um monte de ferramenta dentro do hospital que vai possibilitar esse tipo de tratamento para você olhar suas dores. A gente precisa acolher. A gente tem uma tendência muito forte a negar. A gente não quer estar triste, a gente não quer sentir raiva, só que a gente sente tudo isso. E são todos sentimentos que trabalham a nosso favor, desde que a gente consiga entender o que eles estão querendo mostrar para a gente. Então, é assim, é permissão, gente. Se permite, se joga, dói, tá? Não é um processo fácil, a gente não sai ileso, mas eu costumo falar que o preço que a gente paga para reprimir é muito mais alto do que olhar. Então, tem pessoas que passam a vida inteira reprimindo. Você vê que aquela pessoa está sofrendo, está remoendo, e a pessoa não vai, porque ela não quer, ela tem medo, e tá tudo bem, ela está ali no processo dela. Só que o preço que ela vai pagar é alto, porque aí o corpo vai pagar. O corpo vai desenvolver, né? As doenças, os traumas, sabe? Então, olha, gente, vamos olhar, vamos ir curando. Não significa que a gente não vai sentir mais nada. Aqui no planeta que a gente vive, a gente está aqui para aprender, tá? E todo o processo de aprendizado tem uma consequência, toda e qualquer escolha tem uma consequência. Então, assim, se joga, só isso que eu falo, vai que vai dar certo, tá? Por mais que seja difícil no começo, é que nem academia, gente, a gente fica bem dolorido nos primeiros dias.
mas depois a gente acostuma, tá? Pode passar, Érica, que agora é só uma frase que eu coloquei aqui. Permita-se receber a cura e trabalhar suas sombras com amor e acolhimento de si. É isso, gente. Vamos abraçar a sombra, porque ela está aqui do nosso ladinho, acompanhando. Eu aprendi com algumas pessoas que a sombra nada mais é do que a ausência de luz. Então, a gente pode ir jogando luz na sombra para a gente enxergar o que ela está querendo mostrar. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se vocês quiserem falar agora, fiquem à vontade, tá? E gratidão pela oportunidade, porque é muito gostoso falar sobre esse tema. Tudo bem aí, gente? Eu quero falar, desculpa a minha touca, gente, mas tá muito frio, não dá para ficar Menina, minhas bonita. pernas tá congelando aqui. É assim, ou você fica bonita, você fica quente. Não é, bom, eu quero contribuir assim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiz aí com a Joyce uma sessão de Theta Healing, né? Estou para fazer minha próxima sessão. E realmente, assim, eu achei muito profunda, né? Porque a gente acessa mesmo informações que a gente não conseguiria sozinha, né? De jeito nenhum. Ela é, assim, profunda, ela é significante e, assim, como experiência pessoal, né? Não como terapeuta, mas como ser humano, essa última frase que você falou, ela é uma frase que a gente tem que encarar, né? De quando a gente tem alguns medos, alguns receios, enfim, a gente tem que olhar para a nossa sombra e a gente tem que saber que vai doer, porque dói mesmo, não tem jeito. Mas, em compensação, quando você tem a clareza de como se melhorar, e essa melhora, ela não é milagrosa, né? Eu acordo um dia e eu tô pronta, eu vou vivendo a cada dia. E a sensação de você conseguir olhar, né, para uma questão que você não conseguia já é muito para nós, Sim, né? sim. E o Theta Healing, ele nos ajuda nesse sentido, né, pela profundidade, pelos downloads, né, que eu lembro que você fez, você me trouxe muitas questões que, nossa, eu jamais perceberia, né? E deixar reverberar, mas assim, deixar reverberar com ação. A gente tem que se movimentar. E a Deixar gente fluir, né? tem, deixar fluir, sim, porque do próprio universo, né? Quando eu procuro algo e eu confio, ele flui. Mas a gente tem que saber também que a gente precisa mudar nossa postura perante o mundo, né? Querer ser protagonista, querer fazer a diferença sim, sendo quem a gente é. Querendo fazer a diferença, sendo quem a gente é. Com os nossos desafios, com os nossos medos, mas a cada dia dando um passinho, né? Então, assim, eu quero te dar os parabéns, muito boa a sua apresentação, tá? Com bastante conteúdo, assim, é uma aula muito rica, e de verdade, assim, estou muito feliz por você e desejo mesmo muita prosperidade. E meninas, quem ainda não experimentou o Theta Healing, olha, desculpa falar, mas vocês estão perdendo tempo. A Joyce é muito boa, muito sensível e vale muito a pena. E o Hospital da Alma está aí para apoiar também depois que a gente faz a sessão. Porque quando a gente faz a sessão, vem tanta coisa, gente. Quando a gente termina, é uma semana, é duas, com tantas informações que vem vindo, que é importante também a gente continuar com uma ajuda emocional. E é legal que o hospital ele tem esses profissionais que vão conseguir continuar aí te dando esse suporte para a gente conseguir, não sei se essa é a palavra certa, decodificar, né? Falar, ó, recebi tudo isso de informação, alguém me ajuda. E é legal que o hospital tem esses profissionais. Então, parabéns, boa noite, né? Que tudo dê certo aí para todo mundo. E eu recomendo que façam uma sessão para vocês verem se vocês não vão querer fechar o pacote de 10, eu nem sei se tem de 10, mas 10 vai ser pouco.
Gratidão, Dri. Muito bom. Deixa eu ver, a Lu escreveu aqui, ela está até... Eu quero falar uma coisa que eu fiquei assim chocada com a informação que a Joyce colocou aí sobre crenças da alma, né? Históricas, mas de outras vidas. Eu, recentemente, fui num retiro espiritual e eu tenho algumas crenças minhas que eu não sabia de onde vinha, porque não era da minha família, não era do mundo, eu não tinha ideia do porquê que eu pensava do jeito que eu pensava e eu me achava muito estranho por isso. E nessa expansão da consciência, eu entendi que eram crenças de outras vidas. E por isso que eu sentia o que eu sinto. Por isso que eu sinto o que eu sinto hoje, né? Só que agora eu tenho conhecimento que e aí eu não sei se eu me confundo um pouco se são crenças ou se são coisas que eu vivi em outras gerações e na ancestralidade, que eu trouxe isso na minha alma, está enraizado. Ela não sai. Não sei se é possível trabalhar isso ou se é simplesmente possível conviver com isso de uma melhor forma, né? Não sei. Tanto que quando a Joyce começou a falar, eu peguei meu caderno, veio todas as lembranças e comecei a anotar todas as lembranças de novo, como um déjà vu. Mas dá sim, dá para limpar, porque o Theta Healing a gente faz limpeza da ancestralidade, né? A gente vem, essas crenças, elas limpam justamente isso daí que você está falando. Então dá sim. É só as de nível histórico não dá porque são crenças coletivas, né? É um programa muito maior. Mas essas a nível de alma, que foi as que você acessou, dá para vir limpando lá de trás até agora. É bem legal o trabalho. É bem profundo, né? Dá uma chacoalhada aí. Mas dá E aí, fazer gente, eu queria de repente falar para vocês, não sei, como uma forma de para vocês começarem a perceber dentro de vocês, porque às vezes existem crenças, como a Joyce falou, essa da alma, que ninguém falou nada para a gente não ouviu, ninguém entende, a gente acha que a gente é meio estranha, meio esquisita. Você fala, gente, será que eu sou de outro mundo, eu sou um ET, o que está acontecendo? Na verdade, quando a gente vai fazer uma expansão da consciência, como um retiro, por exemplo, algo que você fica mais introspectiva, mais sozinha, mais em silêncio, você consegue acessar. Então, o Theta Healing, ele ajuda muito, né? Você a entrar nesse estado de introspecção. E ficar em silêncio também, eu acredito que ajuda muito. Nossa, meditação, gente. Sucesso. Meditação, né? E assim, não pensem que vocês são loucas porque eu achava que eu era. Simplesmente são crenças enraizadas que às vezes a gente não tem ideia. Então, essa da alma me chocou muito, porque eu não tinha ideia que isso poderia acontecer. Né? Coisas que a gente viveu em outros tempos e espaços, e isso vem tão forte, tão verdadeiro nessa vida. Então, eu acredito nisso, me desculpem até se eu estiver infringindo alguma consciência aqui, mas eu só quis compartilhar porque realmente isso aconteceu comigo e realmente são pensamentos e sentimentos que não é desse espaço-tempo, é de outro. A Lu escreveu aqui no chat. Perfeito, gratidão. Eu sou suspeita porque o Theta Healing me levou a acessar minha ancestralidade. Curei crenças que eu não imaginava que tinha. Super recomendo. Gratidão. Gratidão, amiga. A Lu, ela fica bem imersiva, viu? As sessões dela, ela sai até minha zureta, assim. É bem forte. Oi.
queria que você, se você pudesse, explicar um pouquinho como que funciona o Teta Healing. Através de uma entrevista, como que você consegue, às vezes, identificar algumas crenças que o seu cliente não sabe te dizer, porque às vezes a gente tem crenças que você nem imagina que estejam ali, né? E uma das crenças que eu vejo é a autossabotagem, que a gente não consegue entender porque as coisas não acontecem, né? E a gente nunca consegue olhar para a gente e dizer assim, nossa, eu estou me sabotando, né? A gente olha aquilo como um acontecimento. Dentro disso, gostaria que você explicasse como seria, como que é uma sessão de Theta Healing, como você identifica, se vocês fazem algumas perguntas-chave, como que funciona? Então, Dri, boa noite, bom descanso. Peraí, Dri, vamos tirar uma foto. Peraí, rapidinho. Ah, então, Antes de você explicar, peraí, arrumar o Joyce, cabelo, tirar a touca, né? Vamos tirar só uma foto. antes de você explicar, Joyce, depois você deixa eu dar meu depoimento? Sim. Cecília, você se incomoda da gente tirar uma foto, Lu? Então, essa é uma das minhas crenças que... Não, se você não quiser tirar, tudo bem. Não tem problema. Não, tudo bem, tudo bem. É que eu tô sem jeito aqui, porque o meu computador tá de um jeito. E aí eu conectei o meu computador numa tela de televisão, gente. Vocês não têm uma ideia de como tá isso aqui. Cecília, você está ótima. Lu, você está aí? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pôr uma blusa decente aqui, peraí. Eita, achei que você estava sem roupa. Aqui eu já coloco direto no Instagram. É o meu assessor aqui, gente, meu marido. Tá saindo o bolo aí? Não, ele quer que eu tire um print, não quer que eu tire foto. Ah! Tira a foto, mãe, tira. Ai, que linda! Eu já tirei, a Lu, apareceu o rostinho dela da foto, então, se você precisar muito sair correndo, Adriana. Ah, então tá bom. Tá bom, gente. Cadê, Lu? Já pôs roupa? Porque tá frio, hein, meu? Se a Lu entrar e a Adriana não tiver com tanta pressa, a gente tira de novo. Lu, você vai entrar já? Eba. Vou tirar o print, né, para agradar o marido. Peraí, gente. Pronto. Pronto. E eu com meu pijaminha vermelho. Beleza. Você quer falar, Val, antes de eu falar? Pode falar. Rapidinho. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo, Dri. Fica com Deus. Bom, o que eu tenho para falar a respeito do Tetra é assim, eu sou uma pessoa muito, eu me considero muito cética que fala, né? Aquelas que só acredita vendo. E quando me indicaram o Tetra, a primeira coisa que eu falei foi, isso não dá certo. Não vai dar certo. Primeiro, é a distância. Como que a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa à distância? Segundo, se eu não seguir, se eu não fizer em casa, se eu estou em casa, eu vou ter que fazer sozinha. Então, eu já entrei no processo boicotando. Já entrei falando, esquece, isso daí não vai dar certo, eu vou pagar, vai ser dinheiro jogado fora, mas eu pago para ver. Eu sou do tipo de pessoa que, é igual, como diz minha família, é igual São Tomé, só acredito vendo. Então eu falei, vamos lá, vamos ver se vai funcionar mesmo esse negócio, porque eu já fiz sessão com psicólogo, 30 minutos com psicóloga e vamos dizer assim que não resolveu o meu problema.
eu continuei tendo problemas. E ainda piores, porque psicólogo, eles batem em você com luva de pelica. Então, assim, além de eu ter os meus problemas me batendo, tinha mais outra pessoa de fora me batendo. Enfim, depois que eu participei da primeira sessão, aí é como dizem, né? Você cospe para cima para cair no meio da testa. Então, eu paguei para ver e eu vi. Eu realmente vi. Contanto que eu não fiz apenas uma, eu fechei 4. Depois que eu fechei as 4, eu quase entrei em pânico porque eu não conseguia fechar mais porque eu estava em um probleminha aí pessoal. Mas agora já virou algo que eu não consigo mais pensar em ficar sem. Porque o Tetra, ele me mostrou que antes da gente tentar agradar alguém, a gente tem que se agradar. E se a gente não consegue tirar algo que nos machuca, jamais a gente vai conseguir ajudar o que machuca o outro. Então, muitas vezes eu tentei agradar a todos, mas em nenhum momento eu tentava me agradar ou olhar para mim ou ver aquilo que eu preciso. E o Tetra mostrou para mim, além de responder muitas perguntas que eu tinha sobre não só o que eu faço agora, como o que eu trago da minha família, como a minha, vamos dizer assim, a minha criação até aqui e o porquê que isso está acontecendo comigo. Por que eu? Eu sempre me perguntei por que eu? É isso mesmo que é para mim? Eu mereço isso? E eu nunca tive resposta. Por quê? Porque eu nunca percebia. Eu não tinha essa sensibilidade para perceber as respostas que me traziam. E fazendo a terapia, as conversas, as sessões de Tetra, me mostrou que não é assim uma resposta que aparece igual aqueles aviões de praia na faixa. Sua resposta está aqui. Não, não é assim. Ela não vai aparecer fora, ela vai aparecer dentro. Então, eu ainda estou aprendendo. É algo que não é na primeira sessão que você aprende. Contanto que ontem mesmo, aqui na sessão que eu tive com a Joyce, a gente abriu assim uma porrada de crença que eu ainda tenho. Então, não é algo assim explicando ou contando como é feito que a gente consegue falar, não, achei interessante, então eu vou fazer. A dica que eu dou é faça. Faça a sessão, porque na primeira sessão que você fizer, inclusive você, Cecília, se possível, faça. Porque a Joyce vai explicar, ela vai falar tudo direitinho, mas a explicação, você vai continuar sem entender nada. Você vai continuar assim. E? É igual a Por quê? constelação, né, Valéria? Exatamente. A gente pode explicar 10.000 vezes e se Nada você como Não, vivenciar, né? estiver ali dentro, vivenciar aquilo. Mas exatamente. uma coisa é uma coisa que eu acho que é diferente, eu não vou com julgamento, né? Eu vou acreditando que aquilo que pode ter feito bem para alguém, aquilo pode me ajudar muito, sabe? E assim, quando eu encontrei o Hospital da Alma, eu não consigo definir em palavras o que eu tenho me beneficiado em torno disso, sabe? Eu sou muito grata a ter conhecido vocês e assim todo esse conhecimento que a gente acaba aí as meninas passando para eu acabo expandindo isso, né? O que eu falo para a Érica. Érica, se alguém fala de uma coisa, fala, conhece o Hospital da Alma? Não conhece? Olha, tem que conhecer o Hospital da Alma. Olha, não tem só aquelas coisas que são pagas. O trabalho de vocês é muito bonito. Então, o julgamento, eu acho que eu já passei por essa parte do julgamento.
de falar, eu pensei já como você, Valéria, de que, e também já fui o São Tomé da vida, mas a gente tem que se abrir, né? Deixar uma passagem muito grande para que a gente faça esse movimento que a gente quer, né? Que é melhorar, se livrar, tirar as dores, tentar olhar, ter um olhar diferente para as nossas atitudes, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Muito legal, né? O Theta Healing, aí eu quero saber como é que Mas é. vou explicar A para você ter uma Valéria- noção. Sim, A Eu- Valéria foi uma boa indicadora. é que assim, Mas eu sou uma pessoa assim que não sabe se organizar, eu sou muito bagunçada. Então, eu ainda continuo bagunçada. Então, quando as pessoas falam assim, ai, não, não sei, ai, como será? Essas coisas assim de desconfiança, e eu já passei, aí eu indico, aí eu falo, faz, é igual comida. Comi, é gostoso? Meu, come. Mas também vai muito de cada um, né? Eu aprovo, super indico. Eu e a Joyce, a gente tem um papo assim, quase de amiga mesmo. Tipo, a gente fica, ai, menina, você não sabe. Sabe? É uma conversa super divertida, não é nada aquela coisa assim, sabe, formal, que não, tem que ser isso, tem que focar, só aquilo. Não, é algo assim que você não percebe, você acaba se entregando sem querer. Então, eu super indico a Joyce, meu, ela é ótima, ela é maravilhosa, é perfeita. Então, vai fundo, vai de cabeça que você não vai morrer, você vai sobreviver. Gratidão, Val, muito bom. Mas Já eu vou estou me explicar. jogando no balde, já. É, mais Vou ou me menos jogar isso no mesmo. balde já. De água quente, porque hoje está muito frio. Mas eu vou explicar para você, Cecília, é assim, o Theta Healing, a gente tem uma meditação, tá, dentro da sessão, é uma sessão normal de terapia, tá, não é, assim, não tem uma entrevista, nada, assim, na primeira abordagem, você vai trazer para mim o que você está sentindo ali, que você quer trabalhar, né, que geralmente vem uma questão, assim, por exemplo, assim, vem muito de relacionamento, né. Então, assim, o trabalho do terapeuta Theta Healing é eu que tenho que descobrir qual que é a sua crença. Então, a gente tem no Theta Healing uma coisa chamada digging, que em inglês, né, significa escavar, cavucar. Então, tem perguntas que eu vou fazer para você, que você vai me responder e eu vou identificar essas crenças baseado no que você me falar. Mas, às vezes, não precisa no digging, às vezes só conversando, que nem acontece muito isso comigo e com a Valéria, às vezes só na conversa eu vou identificando. Então, eu identifico essa crença, tá? E se tiver que fazer algum trabalho de conexão com a criança interior, com o pai, com mãe, se você tiver que voltar na sua infância, a gente faz esse trabalho e realiza essas limpezas. Então, a gente tem limpezas energéticas. O que são essas limpezas? A gente faz limpeza energética nas células do corpo. Então, a gente limpa as células das energias mais densas, de dores físicas, tá? Porque dependendo do que você resolve, vem esse alívio físico. A gente faz limpeza de memórias flutuantes, por exemplo, que são aquelas memórias do passado que às vezes vêm visitar a gente. Tem vários tipos de limpeza e o sistema de crença, que é, por exemplo, assim, você tem uma crença de escassez, que você acha que tudo é difícil na sua vida, que as coisas vêm com muita dificuldade. Eu dou o comando, tudo isso na meditação, tá? Depois da conversa, a gente faz tudo em meditação. E eu vou falando em voz alta, que é para o cliente ir se familiarizando com a técnica. Então, a gente reprograma essa crença. Ao invés de ter a crença da escassez, tem a crença da abundância. E tem os downloads, que, por exemplo, é assim, eu sei qual é a sensação de ser abundante, eu vivo a minha vida em abundância, eu sei viver a minha vida sem me ligar à escassez. E daí, é como se o seu corpo entendesse isso, né? Fisicamente, energeticamente, o trabalho é feito, você recebe todas essas energias e vai reverberando, porque depois da primeira sessão, as fichas já começam a cair. Então, você vai
começando a acessar memórias, sabe? Às vezes vem coisa da sua infância, no decorrer dos dias. Você vai lembrando, putz, eu lembrei de coisa da minha infância. Aí vai vindo muito insight. Aí você vai começando a ter um monte de intuição. É muito legal esse processo, tá? Então, é mais ou menos... Mesmo você não sendo bom em meditar ou bom em estar ali conectado, isso funciona? Funciona. Mesmo que a pessoa não se conecte. Porque, assim, a gente pede a permissão da pessoa quando começa a sessão. Então, eu vou perguntar, você permite que seja feito os downloads, as limpezas? Quando você me der o sim, aí, mesmo que você não desligue mentalmente, o seu corpo, as suas células vai receber todo esse fluxo de energia. Porque não é de mim que está vindo da fonte, entendeu? Então, não falha, não falha. Acredite, eu sou uma pessoa que toda vez que eu vou falar com a Joyce, com a Érica, eu falo, gente, qual é o segredo para a gente conseguir meditar? Eu não consigo desligar o meu cérebro, ele não para de falar na minha cabeça. Então, eu sozinha, eu tenho sérios problemas para isso. Mas toda vez que eu tô com a Joyce, eu simplesmente aperto o botão stand-by, assim, ó, eu sumo. Eu não sinto nada, não sinto pé, eu não sinto mão, eu não sinto braço, eu não sinto nada. Aí ela fala, pode voltar. Aí quando ela fala, pode voltar, oi? Voltar da onde? Oi? Onde eu tô? Acredite, eu também, É que é eu uma não meditação consigo. guiada, né? É uma meditação A meditação é guiada, e se você não conseguir desligar o seu cérebro, porque você não vai desligar mesmo, tá? Ninguém desliga. Você consegue pelo menos o estado de relaxamento físico. Porque o legal de atender à distância agora, com tudo isso que a gente está vivendo, se bem que eu já atendia antes, né? É porque você pode fazer na sua cama. Então, você pode deitar se você quiser. Aí você vai relaxar, você vai soltar a sua musculatura. Eu vou fazer a meditação guiada, então você vai seguindo os passos do que eu estou falando, entendeu? E daí você vai... Eu sou meio ligada no 220, né? Então, mas eu sou o fio desencapado, sabe? Não tem aquela história que homem, como é que é? Homem não tem memória, né? Mulher é um fio desencapado, né? Porque a mulher faz 300 coisas ao mesmo tempo, né? Mata o leão, desseca, tempera, lava roupa, passa roupa, faz tudo ao mesmo tempo. O homem só mata. E já é o suficiente. Mas o que você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de você ir sem julgamento. E eu falo, quem vai aberto para o Theta Healing, se a pessoa vai, não, eu vou porque eu quero realmente experienciar. E você se entregar para o processo ali, aqueles 50 minutos que você vai ficar ali comigo, se for de entrega, você vai sentir. E se você não sentir, não significa que não funcionou, porque tem gente realmente que é muito agitada. Você só precisa tentar se manter quieta, né? Porque não dá para fazer terapia com você fazendo as coisas, né? Você tem que falar, não, vou ficar quietinha aqui. Mas você recebe do mesmo jeito. As limpezas, as crenças sendo assim, mudando, fazendo a reprogramação. É muito gostoso, assim. Eu falo assim, para mim foi um divisor de águas, gente. Os cursos do Theta Healing que eu fiz, nossa, cada vez que eu ia era um baque que eu levava. Porque eu fui para fazer para mim, né? Eu vi E algumas depois... coisas que tem grau, né? O Theta Healing tem Nossa, ele tem diferentes graus, né? Ele tem muito módulo, tem muitos módulos. Eu fiz os 3 primeiros, que são os principais, que todo Theta... Assim, a partir do primeiro você já pode atender. Mas para eu fazer os outros módulos, eu tenho que ter esses 3 primeiros, que é o DNA básico, o DNA avançado e o aprofundando no DIG. Aí, a partir daí, eu posso fazer qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu tenho os 3... aí eu teria que fazer o curso de instrutora, né? Tem que ter o curso de instrutor. Mas o Theta Healing, ele tem curso de manifestação e abundância, tem o curso da alma gêmea, tem o curso de você e o criador, tem o arco-íris, que é para criança, tem o de anatomia. O de anatomia é fantástico, gente, porque a gente aprende a ler os órgãos. A gente identifica, é muito legal. Então, assim, é uma técnica, gente, que se você acreditar em energia, você consegue acessar. Muito legal mesmo. Então, todo mundo me pergunta qual é a minha
qual é a minha religião, né? Eu acredito que nós todos somos energia que move tudo. Eu acredito no meu Deus, né? Eu não preciso do símbolo de nada para que eu possa acreditar naquilo. Eu tenho ele dentro de mim. E a única exatamente. coisa que eu tenho certeza que existe é essa energia que move tudo e que faz tudo no ser humano. É o que a gente fala que é a fonte criadora de tudo que é. É, Né? Então, mas muito bem legal. legal. Muito bom, meninas. Gratidão. Gratidão. Érica, vamos encerrar? Você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Carmen, você gostou? Se seu microfone não tiver... Muito feliz de você estar aqui. Eu adoro a Carmen. Ela Também, comenta gente, minhas a Carmen da minha coisas. Ela é um família. amor. Ela é um amor. Meninas, gratidão, tá? Se vocês precisarem de mim, eu estou nos grupos aí do hospital. Se vocês quiserem, me chama lá no inbox ou conversa com a Érica, que daí a gente vai se ajeitando, tá? Eu estou aí para ajudar. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês mandem também, tá bom? Eu quero agradecer a participação de todas. Eu fico muito feliz quando a gente faz esses encontros, porque realmente é uma entrega nossa genuína para cuidar da alma de vocês. Hoje eu participei da minha última mentoria da aceleração do Inovativa, e o cara ficou bem assim, fez várias perguntas, mas por que você faz tanta coisa de graça? Mas por que você faz esses encontros de graça? Mas por que você faz comunidade? Mas por que você faz ação social? Isso não tem nada a ver. E tal, como comer, falando da parte comercial, né? Não, mas você tinha que focar em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. Aí eu falei para ele, olha, a minha ideia é realmente ser contribuição na vida das pessoas, por isso que eu escolho fazer essas ações. Aí no final ele falou assim, eu tenho que tirar meu chapéu para você como empresa, porque eu não conheço empresas que fazem esse tipo de coisa e já quero. Aí ele já até começou a me seguir. Que Mas bom. ele foi muito bravo assim no começo, sabe? Não, tá errado, você não pode fazer esse tipo de coisa. Já foi cheio de armadura, né? E aí foi engraçado que depois ele falou, não, tudo bem, eu entendi, você tem um propósito muito forte, continue assim, já quero entender o que você faz. Minha família tem depressão, porque ele veio como mentor, né? E eu achei muito interessante quando a gente tem um propósito, as pessoas em pouco tempo conseguem observar, né? E hoje, quando a Cecília falou que se sente grata, né, pelas nossas ações, que a gente não faz só coisa paga, a gente faz coisa gratuita, porque realmente faz parte do legado do Hospital da Alma, contribuir de verdade. Às vezes a pessoa não tem condições de fazer um pagamento de uma terapia, mas ela consegue abrir o celular e escutar uma palavra e já melhorar um pouquinho a sua semana. Então, é essa a ideia, né? Essa é a nossa ideia, com os nossos grupos do Reforma Íntima, com a comunidade, com agora o grupo do CNV que está começando. Agora o Tiago vai lançar para vocês, gente, já de antemão, para convidá-las, Casos de Família, são encontros quinzenais, aonde vocês poderão entrar nesse grupo, a gente vai montar ainda, e participar de constelações ao vivo, podendo ser um representante, dependendo da situação que vai ocorrer ali com a pessoa que decidir ser constelada, vocês podem ser escolhidos para ser representantes, isso gratuitamente. Geralmente no mercado é cobrado um valor para você participar, podendo ou não ser representante, né? Então você paga de qualquer forma. Então a gente vai fazer isso online, foi um chamado do coração dele. Ele falou, vamos fazer esse estudo, caso de família. Então é um outro processo aí que vocês poderão participar quinzenalmente às terças-feiras, para que vocês possam estudar realmente a sua família, estudar o seu eu interior. É para isso que a gente existe,
né, para realmente cuidar de você e você poder cuidar de outras pessoas, como a sua família, os colegas de trabalho, o seu cachorrinho, as plantas, enfim. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, meninas. Érica, posso falar uma coisa? Uhum. Como eu vejo isso, essa ação do Hospital da Alma? É assim, quando a gente soma, né, as coisas se multiplicam muito fácil, né? Então, quando a gente divide conhecimento, quando a gente tem um olhar, que a gente tem uma empatia, tem uma compaixão pelo outro, é só sucesso, querido. Só sucesso. Por isso que eu falo que o Hospital da Alma, eu falo para todo mundo com muito carinho do Hospital da Alma, com muito carinho. Né? E é assim, quando eu conheci o Hospital da Alma, é uma coisa assim meio indireta, é sobre a constelação, eu já tinha constelado, tenho conhecimento sobre a constelação, tudo. Mas quando a gente vê que as pessoas que dividem conhecimento, as coisas se multiplicam com muita rapidez. Muito sucesso para vocês. Eu sou muito grata. Muito, muito obrigada por vocês fazerem parte de um pedacinho da minha história. A gente é que agradece, sabia? A gente recebe Muito bom. muito mais do que dá. Eu sinto isso. Eu aprendo muito a cada dia aqui. Isso me traz para a vida, todos esses movimentos. Então, eu me sinto muito grata por todas vocês estarem aqui, escolherem, né, cuidar de vocês, escolherem a gente para facilitar esse processo, escolher a Joyce hoje para facilitar o processo de vocês. E dessa forma a gente vai crescendo, como mente, como pessoa, como alma, que essa é a nossa ideia, que nós possamos morrer um pouco melhor do que estamos hoje. E vamos dar as mãos, gente, vamos se formar uma família. Joyce, gratidão pela explicação, Gratidão. por você dividir assim, todo o seu conhecimento com tanto carinho e tanto esclarecimento. Gratidão. Valéria, muito Eu que obrigada agradeço. também pela ótima indicação. É legal que vai confirmando o nosso propósito, né, Érica? Quando a gente ouve esses depoimentos, só vem aquela vozinha na cabeça, ó, tá vendo? Tá dando certo, você tá fazendo certo. É para isso que a gente está aqui, gente. Um ajuda na cura do outro, tá? Nós não estamos aqui curando ninguém, não. Deus está curando todo mundo junto. Então, gratidão, meninas. Mês que vem tem mais, né? Mês que vem tem outro encontro, estaremos aqui, fora todos os outros que já tem no hospital, né? Quem não se inscreveu, se inscreve lá no desafio, que vai começar segunda-feira. E bom, eu ia falar bom fim de semana, mas hoje é quarta ainda, né? Bom resto de semana. Gente, antes da gente acabar, 1, 2, 3. Parabéns para você. Querida. Parabéns para você nessa data, querida. E para Joyce nada! Tudo! Obrigada, gente. Amanhã... É pique, é pique, é pique. É hora. Ô, Joyce, eu vou comer seu bolo! Amanhã a gente dá um feliz aniversário de novo, mas assim, só para um parabéns coletivo. Gratidão, gente. Eu falei para a Lu, né? Amanhã a Lu vai vir tomar um café comigo. E eu falei, Lu, você vai rir com o meu bolo. Eu vou postar no Instagram amanhã o bolo que eu mandei fazer.
Aí vocês veem lá. Eu vou até marcar o hospital. Brincadeira. Eu Menina. quero. Meninas, gratidão, viu? Foi um gente. prazer. Boa Precisando, noite. estamos aí. Boa noite, bom Desculpa. descanso para todo mundo. Desculpa pelo Fim de dia horário. para você, Joyce. Imagina, gratidão. Beijo, meninas. Beijo, amor. Até a próxima. Tá bom. Tchau.